Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta sexta-feira da quinta semana do Tempo Comum. Dia dedicado ao silêncio, ao jejum, à oração, à abstenção de carne. Devemos meditar hoje em nossos pecados e desejar com urgência a nossa conversão. Para nos ajudar nesse exercício penitencial, hoje a liturgia nos dá os motivos para uma grave doença individual e geracional do nosso tempo, que é o fenecer, a redução ou às vezes até a ausência da evangelização, da pregação. Ela deve acontecer o tempo inteiro enquanto o homem precisar de conversão, enquanto o homem precisar de luz, enquanto sua alma desejar profundamente, mesmo que o homem não saiba, pela verdade, pelo que é belo, pelo que é eterno. Então, a pregação no nosso tempo deveria estar em seu auge, em seu maior esplendor, em seu maior poder, assim, alcance e ser extremamente eficaz para o coração dos homens. Mas por que isso não acontece? Afinal, se a verdade, a doutrina, a pregação, se tudo isso é realmente um valor libertador, por que hoje esse mesmo objeto, a evangelização, é tão desencorajada, perseguida, vitimizada? E a gente percebe que o coração do homem, apesar de rejeitar com todo vigor a pregação, ele piora, torna-se cada vez mais amputado de verdadeiras faculdades, de verdadeiro amor, de corretos sentimentos, mas também de virtude. Por que isso acontece, Então Jesus explica para nós a raiz deste mal, tanto por meio da primeira leitura, que está em Gênesis, onde vemos a primeira tentação ali feita aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, como também olhamos no Evangelho, em São Marcos, no capítulo 7, Jesus curar um homem que estava mudo, ou seja, que não conseguia falar. Que razões levaram esse homem a não falar? Então meditemos sobre isso, sobre essa palavra, desejando essa mudança em nossa vida. Muitas vezes a gente pensa assim, Fábio, eu não sei falar, minhas palavras são ruins, eu gaguejo, eu não consigo ordenar meu pensamento. Mas veja, o nosso pensamento é ordenado sempre, mesmo que não sejam necessárias palavras, mas atitudes, gestos, exemplo, testemunho, presença. Então, se a tua palavra é um gesto, esse gesto deve ser robusto para ter a mesma força de uma palavra. Então, já percebeu que às vezes o gesto do corpo quer dizer até mais do que palavras? Por exemplo, eu posso te dizer com o rosto completamente desanimado que eu estou feliz. Você vai acreditar mais no meu rosto do que na minha palavra. Portanto, meus irmãos, o importante mesmo, é que Cristo seja conhecido, amado e possa restabelecer em nosso coração aquilo que realmente há de dar ao homem o que está faltando nele. Se não for assim, a nossa geração estará para sempre amputada da faculdade, da característica principal para ser curada, para ser sanada. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que encoraje o nosso coração para viver a nossa fé de maneira verdadeira. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça, Senhor, de conhecer a Tua vontade, deixar nossa alma plenamente aberta a vós. Queremos ouvir, Senhor Jesus, o que parte do Teu coração, para assim encher a nossa vida, a nossa alma, da verdade necessária a ser anunciada. Dai-nos coragem também para anunciar da forma que mais apraz a vossa vontade. E assim, Senhor, seremos felizes. Tanto o nosso coração individualmente será sanado de seus males, como também aquilo que nos cerca, nossa família, nossa cidade, nossos amigos, todos aqueles que se achegam a nós, poderão experimentar da mesma cura. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ó glorioso, forte e bom São José, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então vamos ao Evangelho de hoje, né? Que está narrado para nós em Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37, e que diz assim, ó: Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos em seus ouvidos, cuspiu com a saliva, tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recordava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Bom, meus irmãos, então aqui nessa narrativa de hoje, a gente continua acompanhando Jesus em toda essa trajetória, né, que iniciada no domingo, como falávamos, vai exigir que o coração humano se deixe curar, se deixe tocar por Jesus, sem medo que a sua graça, né, possa ser efetivada em nosso coração e possa modificar realmente todas as coisas. Existe essa necessidade de que o homem possa contribuir também com essa boa obra que Jesus deseja realizar em nossos corações. Então, nós acompanhamos aqui Jesus em vários passos. O início da semana, nós falávamos sobre até aquele homem que estava possuído por uma legião de demônios, ali no início da cidade de Genezaré, num cemitério. E ao fim, né, da cura, da libertação deste homem, ele pediu para seguir Jesus e Jesus lhe deu uma missão específica, que foi o quê? Pregar nas 10 cidades, nas Decápolis, né? Então ele foi pregar. Aquele ex-possesso manifestou por meio do seu testemunho, da sua palavra, da sua pregação, quem é Jesus. E agora Jesus volta, né? Então ele saiu da região de Tiro, passou por Sidônia, né? Continuou até o mar da Galileia e agora estava na região da Decápole. Então daquele centro no qual aquele homem, por meio da instrução de Jesus, ensinava muitos. E essa notícia, né, da chegada de Jesus trouxe alegria a vários. Com certeza, porque naquela região estrangeira o nome de Jesus foi anunciado. E por quem será, né? Talvez por um coração intrépido, tomado pelo Espírito Santo, cheio da vontade do Senhor, um homem que antes era dado por perigoso, terrível, acorrentado, que se martirizava, que causava ferimentos em si mesmo e nos outros, né? Que era indolente, não ouvia ninguém, não respeitava ninguém, de repente estava lá pregando e sua palavra foi ouvida e creditada pelo bem que Jesus tinha feito em seu coração. Inicialmente, Genezaré e seu povo negou a presença de Jesus, porque eles perderam uma quantidade ali do rebanho de porcos, né? Mas agora, ao fim desse evangelho, olha o que eles dizem. Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Então, existe aqui uma cura específica, né? Então, por que aquela geração não tinha grandes pregadores antes do ex-possesso, ou antes dos discípulos, ou antes de tantos homens e mulheres anunciarem ali a verdade? Por quê? E por que a nossa geração também é escassa em pregadores, em corações intrépidos? E eu digo isso porque não só aqueles que usam a palavra são considerados pregadores, não só esses. Não é necessário que a pessoa seja dotada de uma grande faculdade, já tenha cursado várias coisas para ser um pregador. Basta que ele tenha fé,
E essa fé, conduzida pelo Espírito, gera um espírito de caridade e de esperança, que coloca a pessoa numa pressa de testemunhar Jesus. E se testemunha Jesus de diversas maneiras, com testemunho, com palavras também, com a presença, com o exemplo, pela arte, pelo gesto, pelo préstimo de alguma coisa, né? De tantas maneiras, meus irmãos, de tantas maneiras. Mas uma coisa é certa, provavelmente o Genezareno fez aqui um trabalho magnífico em anunciar Jesus e as pessoas acorriam para ele. Tanto que levaram para Jesus um homem, né, que é símbolo, que é sinal deste mal individual e geracional. A ausência da pregação, a ausência do anúncio, a ausência do falar, a ausência do testemunho gera mutismo, porque só se fala do que o coração está cheio. Só se proclama, só se anuncia alguma coisa que foi curada, amada, estabelecida antes. Eu nunca farei Jesus ser amado se eu não amar Jesus muito. Eu nunca serei um bom evangelizador se eu não tiver sido evangelizado antes. Eu nunca poderei dizer ao outro que ele pode ser amado por Jesus se eu mesmo não tiver passado pelos efeitos de ter sido amado por Jesus. E eu, Fábio, tenho um testemunho a dar, como eu fui amado, como eu sou amado e para sempre serei amado. Porque a palavra chegou aos meus ouvidos de diversas maneiras. Pregadores eloquazes e nem tanto, pregadores de testemunho, pregadores de exemplo, pregadores que demonstraram para mim a vida. E sou muito grato, tanto a eles quanto a Deus, né? Tanto a eles quanto a Deus, porque não existe em meu coração esse negócio também da gente pensar que gostar, amar, né, a pregação do próximo, o exemplo do próximo reduz o amor que a gente tem por Deus. É justamente o contrário. Quanto mais Deus está encarnado na minha mãe, no meu pai, nos meus amigos, no seu testemunho, na sua palavra, quanto mais eu os amo, com certeza, mais glória eu dou a Deus. Quando eu me vejo tomado pelos exemplos dos santos, da Virgem Maria, em todos eles, né? Eu vejo, contemplo a glória do meu Senhor. Isso não reduz o amor para com Deus, pelo contrário, engrandece, porque eu percebo como Ele é caprichoso, delicado, forte, eloquaz, e como Ele consegue ser criativo, ser benfazejo. É maravilhoso, né? Esse é o Deus que eu conheço e amo. Então, enfim, fechando aí o parêntese, Jesus, então, pegou esse homem e retirou esse homem do lugar onde o ouvir é confuso, onde as opiniões e talvez as falsas doutrinas e as palavras de descrédito, né, estavam fazendo mais efeito do que a pregação. Este é um grande mal que nós vivemos. Ah, Fábio, existem pregadores? Existe exemplo? Existem pessoas santas que estão a dar exemplo de sua vida e também usando palavras? Demais! Demais! Mas existe também muita confusão, muito falatório, muito contra-testemunho, muitos que perseguem a Santa Igreja, muitos contra-exemplos, né? E que também falam muito e são muito barulhentos e são muito confusos. Enfim, é como se estivéssemos numa decápole, né? É como se estivéssemos ali naquela balbúrdia. É por isso que o silêncio é o lugar onde muitos, né, se refugiaram para ouvir mais a Deus, para meditar mais, para resgatar em seu coração o que a bagunça desordenou e tirou. Um coração, quando não consegue ficar quieto, ele pouco tem Deus, porque ele está pouco saciado e ele está muito, muito mesmo inebriado do barulho das paixões desordenadas. Então, ache estranho se seu coração, por exemplo, estiver procurando muita tela, muito celular, muita confusão, muita conversa, muita balbúrdia. Se você fica inquieto quando ninguém está falando nada, é porque o barulho aí dentro é grande e é ensurdecedor.
Esse ensurdecer não permite que a palavra chegue. Então limpa. Até mesmo se você estiver procurando coisas boas na internet, como vários pregadores, escuta um. Um, dois, tá bom, né? Eu vou escutar aqui o Padre Paulo. Ótimo. Mas medite naquela palavra dada e fique ali meditando no seu dia, né? Se recolha, faça silêncio, jejum, abstenção de carne, oração, saia da confusão. Então, Jesus afastou aquele homem. Afastou aquele homem de contra-testemunhos, de ofensas contra a igreja, de ofensa contra todo tipo de coisa. Olha, se você for procurar hoje, temos até filme indicado ao Oscar que traz contra-testemunhos, né? Uma visão distorcida de Cristo e uma visão distorcida da Santa Igreja, como Conclave, que é um dos indicados a melhor filme. Quase todos os anos tem algum tipo de filme que vai ali, né, tipo, meio que tecer críticas à igreja, sem nada contribuir para a fé do próximo ou o conhecimento de Cristo verdadeiro, né? Então, meu Deus. Isso é uma das mais comuns que você vai ver. E se dá evidência a essas coisas. Então, Jesus tira os homens deste meio, né? Então, quando Jesus, por exemplo, te convida para um retiro, para um encontro, para um final de semana com sua esposa, esposo, para meditarem, para rezarem juntos, vá, vá. É importante. Os homens se reunirão logo mais tarde no carnaval para fazer bagunça. Se retire se você tiver a oportunidade para estar unido a Deus, né? Principalmente se lá fizer bem silêncio, se você estiver bem afastado dos homens. Aí, melhor coisa possível. Então Jesus afastou aquele homem da cidade e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, ou seja, a raiz para a falta de pregação, para a falta da eloquaz, robustez, força, coragem do evangelismo está porque a gente não ouve. Né? A gente não ouve. Ou pelo excesso de ruído, ou pela falta mesmo de busca da verdade. Depois, cuspiu e com a saliva tocou a língua. Então é depois de ouvir que se cura o falar. No nosso falar também a gente precisa de cura. Porque a gente fala bobagem e a gente fala sem refletir. A gente fala sem ouvir antes, a gente fala coisas que também nos ensurdecem. E coisas que vão ensurdecer o próximo. Então é necessário que as duas curas aconteçam juntas. Que a minha língua esteja destravada e seja tocada por Jesus, por seu Espírito, para ser lugar de edificação. Né? Então, não de calúnia, não de mentira, não de difamação, mas de engrandecimento. Nós, pela palavra, podemos levantar joelhos caídos há anos, vidas destruídas há décadas. Eu já experimentei o poder disso na minha própria vida. De ser iluminado pelo Espírito Santo, por Jesus, a levantar pessoas que estavam caídas, terminalmente caídas em seu desânimo, em sua falta de fé, em sua vida tomada de pecados. E não foi uma, duas, três vezes, foram várias vezes. E eu louvo a Deus por isso, porque Jesus realmente levanta aqueles que estavam surdos e também por isso mudos. É tanto que Jesus hoje, na primeira leitura, nos faz recordar de Gênesis, né? Quando a serpente tornou o homem e a mulher afastados da visão do bem e do falar do bem, porque pregou para eles uma mentira de que Deus não fosse bom e de que o pecado não levaria à morte. E muitos homens ainda acreditam nisso, que o pecado não mata, nem afasta os seus corações da visão do bem, da visão da verdade. Mas é mentira. Quanto mais se peca e quanto continuamente se peca, se perde o conhecimento do bem e a comunhão com o Senhor, se perde a visão da verdade. Por isso, tudo que o homem busca quando está empedernido no pecado é vento, é erro, é tempestade, é dor e é mortal. Mas hoje Jesus diz a mim e a você: Éfata, abre-te para ouvir. E abrindo-te para ouvir, pregue. Pregue de maneira eloquaz o amor que Deus faz nascer em seu coração.
Tenha um santo dia, um santo fim de semana. Até mais.